Bom, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Eu sou o Bruno Benigno, urologista. É um prazer receber aqui o meu amigo e sócio, Dr. Paulo Maron, também urologista, do Instituto de Urologia, Oncologia e Robótica. Agora, em novembro, começa um mês muito importante de conscientização a respeito do combate ao câncer de próstata. É uma campanha mundial que é muito importante para trazer informações relevantes no combate contra essa doença que é tão frequente. A gente vai responder algumas perguntas aqui mais frequentes do consultório, mas eu primeiro queria que o Paulo falasse o quão importante, qual que é a frequência, enfim, quanto que o câncer de próstata é relevante para todos os homens que buscam saber um pouco mais sobre essa doença. Paulo. Muito bom, Bruno. Então é um prazer falar desse tema, porque é um tema muito prevalente no nosso meio e importante, especialmente agora nesse mês que tem uma ênfase um pouco maior a respeito dessa doença. Bom, então a gente sabe que o câncer de próstata ele é o mais comum do homem, praticamente é isso que a gente tem no mundo todo, E isso é tão significativo que se a gente colocar em termos de números absolutos no Brasil, a gente tem aproximadamente 70 mil casos por ano, Então isso é bastante relevante. Em termos de porcentagem, que também eu acho que fica até mais palpável, a gente vai falar que de todos os cânceres que acometem um homem, de qualquer célula do nosso corpo, mais ou menos 30% de todos eles é câncer de próstata. Então, você vê que é um tema muito importante para falar, Principalmente que nossa população está crescendo, está ficando mais velha, envelhecendo. Isso é importante. Então, isso é um tema muito relevante que a gente só vai ver cada vez mais casos de câncer de próstata. Perfeito, eu concordo. Essa perspectiva é aproximadamente 1 em cada 7 homens vão desenvolver o câncer de próstata, é muito, muito relevante mesmo. E o risco de desenvolver o câncer de próstata ele só vai aumentando com a idade, Então, os homens de 50, 60, 70 e 80, esse risco na verdade é progressivo. E nós não conseguimos ainda identificar quais são os fatores específicos que causam o câncer de próstata. E essa é a minha próxima pergunta, Uma vez que a gente não sabe ainda, a medicina não descobriu quais são todos os fatores que levam ao surgimento do câncer de próstata, o que a gente sabe é que está relacionado ao envelhecimento masculino, queria que o Paulo falasse para a gente por que é importante rastrear. Então, qual a importância do rastreamento, uma vez que a gente não consegue prevenir na prática, Então, por que rastrear o câncer de próstata? Essa é uma pergunta importante de ser respondida, justamente porque a gente está falando de uma doença que é muito comum, Então a gente precisa tentar atingir isso o mais precoce possível para a gente ter chance de tratamento, Então a importância do rastreamento é exatamente que é uma doença que não dá sintomas. O câncer de próstata ele aparece sem mais nem menos, ninguém entende por que nem de onde vem, e de repente ele aparece. Então existem alguns pacientes específicos que precisam se cuidar mais cedo do que o normal, mas em geral a gente tem que rastrear os pacientes acima dos 40, 45 anos em diante, sempre com avaliação urológica. É importante porque a doença exatamente é minuciosa, são aspectos, são detalhes, já que ela não apresenta sintomas, a gente precisa fazer o acompanhamento de um exame apurado, fazer o exame de toque, que é importantíssimo para a gente identificar alterações na próstata, e também a dosagem do exame do PSA, que é um exame simples de sangue, onde a gente vai ver uma proteína que é produzida pela próstata e pode dar indícios de que a gente está com o câncer ali crescendo silenciosamente. Perfeito. Eu acho que essa é a importância do rastreamento. Perfeito. O que o Paulo falou é interessante, porque basicamente o rastreamento é feito dessa forma, toque retal, que procura a existência de nódulos na próstata que já podem ser detectados de uma forma rápida no próprio consultório, e alterações dos níveis de PSA no sangue. Esses exames eles não são substituíveis, Então é uma pergunta frequente que eu escuto no consultório: doutor, posso fazer só o teste de sangue? E a resposta é sim, pode ser feito só o teste de sangue. A questão é, se você associa o teste de sangue do PSA junto ao exame de toque retal, você aumenta o poder de detecção da doença e o diagnóstico pode ser mais precoce. Então é importante ter em mente que o toque ele não é substituível, E sim ele é uma ferramenta acessória. E os pacientes também, Bruno, perguntam se pode substituir o toque por outro exame de imagem, por exemplo, um ultrassom, a ressonância, eles não são substituíveis também. Exatamente. E mais uma vez a gente sabe que não, o toque é essencial. Porque tem a percepção humana também. Perfeito. E o Paulo já adiantou alguma coisa sobre fatores de risco, Comentou sobre a idade, que é o principal fator de risco. Então, homens acima de 50 anos eles têm mais risco do que os homens de 40 anos. Outros fatores importantes são a raça. Não se sabe o motivo, mas os homens negros eles têm aproximadamente 2,5 vezes o risco de desenvolver câncer de próstata mais agressivo. E por essa razão nós começamos um pouco mais cedo o rastreamento. E aqueles homens que já têm 2 parentes de primeiro grau, um pai ou um irmão, que desenvolveram câncer de próstata antes dos 50 anos de idade.
Então esses homens, eles podem ter algum gene, eles podem carregar alguma mutação em um gene chamado BRCA1 ou BRCA2 que pode aumentar o risco de desenvolver o câncer de próstata. Então é muito importante deixar essas mensagens. Então lembrar, câncer de próstata é uma doença muito frequente, é o principal câncer em homens, só perdendo para o câncer de pele em frequência. 70 mil homens diagnosticados no Brasil todos os anos, 1,3 milhão no mundo inteiro e uma mortalidade estimada de 17 mil casos todos os anos. Então, é uma doença muito importante e campanhas como o Novembro Azul são fundamentais para a gente disseminar o conhecimento do rastreamento diagnóstico precoce, que realmente são as estratégias que têm impacto, né? Então, acho que essa é a mensagem. Qual que é a mensagem final que você deixa para quem nos assiste aí, Paulo? Eu acredito que o mais importante é tentar reforçar esses conceitos ano após ano. A gente vem ganhando cada vez mais espaço nas mídias, a gente vem falando desse tema para desmistificar cada vez mais. E hoje as mulheres, as filhas, as esposas é quem trazem os homens aos nossos consultórios, e a gente quer que isso se dissemine a ponto do homem ter essa consciência e ele mesmo vir para o nosso consultório para essa avaliação. Perfeito. Bom, obrigado mais uma vez pela atenção. Eu, em nome do Instituto de Urologia, Oncologia e Robótica de São Paulo, sigo à disposição juntamente com meus colegas, Paulo Maron e outros 2 colegas que também não aparecem aqui nessa entrevista, Dr. José Vettorazzo e Dr. Alexandre Sato. Nós seguimos à disposição. Obrigado e mais uma vez até a próxima. Até lá.